Você já reparou como o mundo de hoje admira quem fala alto, impõe presença e parece sempre pronto para a briga? Mas, ao mesmo tempo, também respeita quem mantém a calma, age com firmeza e nunca perde o controle? Pois é, existe um tipo raro de força que não se mostra na gritaria, nem na postura agressiva. Uma força que não precisa ameaçar ninguém para ser notada. Ela não se impõe. Ela se revela, discreta, mas presente, perigosa, mas mansa. E é exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Como desenvolver uma força interior sólida, com autocontrole. Uma presença que impõe respeito sem precisar levantar a voz. Uma atitude que intimida, não por raiva, mas pela paz que transmite. A filosofia estoica tem muito a ensinar sobre isso. Porque os estoicos não queriam ser frágeis, mas também não eram escravos da própria impulsividade. Eles buscavam ser firmes, disciplinados, estrategicamente serenos. Queriam dominar a si mesmos antes de tentar mudar qualquer coisa no mundo. Marco Aurélio comandava um império, mas dormia no chão quando necessário. Epicteto era um escravo, mas falava como um mestre. Sêneca era conselheiro do homem mais perigoso de Roma, mas escolheu morrer com dignidade em vez de viver sem honra. Todos eles tinham algo em comum: poder, mas com limites, força, mas com princípios. E é sobre isso que esse vídeo vai tratar. Não é sobre parecer perigoso, nem sobre se tornar uma ameaça. É sobre ser alguém que pode causar estrago, mas escolhe o autocontrole. Alguém que sabe que força de verdade não se prova, se exerce. Em silêncio, com firmeza, com sabedoria. E se você já entendeu o espírito do vídeo, comenta agora aqui embaixo. Serei perigoso e manso. Porque esse tipo de força começa por dentro, começa com uma escolha e começa com consciência. Deixa o like para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não faz parte da comunidade. E agora sim, vamos às 8 lições estoicas. 1. Tenha o domínio de si como sua maior arma. Você pode ter força física. Pode ter inteligência acima da média. Pode ter presença, voz firme, influência, até status. Mas, se não tiver domínio de si, tudo isso vira munição nas mãos erradas, inclusive nas suas. O estoicismo não se trata de enfraquecer emoções ou eliminar impulsos. Trata-se de algo mais desafiador: treinar a mente para não ser refém de nenhum deles. O domínio de si é como um escudo invisível. Você anda com ele todos os dias e ninguém vê. Mas todos sentem. A maioria das pessoas reage. O estoico não. Ele escolhe. Ele observa. Ele age com base em valores, não em vontades passageiras. E é justamente aí que mora a diferença entre alguém impulsivo e alguém verdadeiramente perigoso. Porque o perigoso de verdade, aquele que você respeita mesmo sem saber explicar o motivo, é calmo. Ele não se abala por pouca coisa. Ele não responde imediatamente. E você sabe, intuitivamente, que ali há um tipo diferente de força. Uma força contida, afiada, pronta, mas sob controle. Vivemos em um mundo onde todo mundo se apressa para responder, retrucar, provar que tem razão. Ser reativo virou padrão. Mas quanto mais reativo você é, mais previsível você se torna. E quanto mais previsível, menos respeito você impõe. O domínio de si não grita, não se exibe, não se impõe. Ele simplesmente está ali. Você percebe pelo olhar firme, pela respiração estável, pela forma como a pessoa se move ou permanece imóvel. É como se ela dissesse sem dizer: eu posso, mas não preciso. E isso por si só já muda tudo. Epicteto dizia: nenhuma pessoa é livre se não for senhora de si mesma. E ele sabia o que estava dizendo. Afinal, foi escravizado, agredido, humilhado, mas manteve a mente intacta. Nunca se vitimizou. Nunca entregou o controle de si para quem o oprimia. E foi justamente por isso que ele se tornou livre por dentro, inatingível, perigoso, manso. Há um erro comum quando se fala de autocontrole. Muita gente acha que se trata de segurar tudo ou engolir sentimentos. Mas não. O domínio de si não é sufocar emoções. É entender o que está acontecendo dentro de você e escolher o que fazer com aquilo, sem ser comandado por impulsos. É como estar numa montanha-russa emocional por dentro, mas ainda assim caminhar com firmeza. O medo está ali, a raiva está ali, a ansiedade talvez, mas quem anda é você. E não esses passageiros. O estoico não apaga os sentimentos, ele apenas não deixa que eles segurem o volante. E isso exige treino, todos os dias. Começa quando você está no trânsito e alguém te fecha.
quando você recebe uma crítica injusta, quando alguém tenta te provocar, quando a ansiedade bate e a vontade de abandonar tudo aparece. É nesses momentos que você tem a chance de se tornar mais forte, de não reagir como sempre reagiu, de não se perder em impulsos, de não deixar a situação decidir quem você será naquele momento. O domínio de si nasce na repetição silenciosa, nas pequenas batalhas que ninguém vê. Pense bem. Se qualquer provocação for suficiente para tirar você do eixo, então qualquer pessoa tem o seu controle remoto. Basta apertar o botão certo. E pronto. Você reage, explode, recua, se culpa ou se descontrola. Agora pare e reflita. Quantas vezes você já perdeu oportunidades, relacionamentos, energia ou até o respeito de alguém, porque não teve domínio de si? Talvez tenha falado demais. Talvez tenha reagido com raiva. Talvez tenha se calado por insegurança ou agido por impulso. Isso acontece com todo mundo, mas não precisa continuar acontecendo. O estoicismo convida você a virar essa chave, a não deixar que o externo dite o interno, a não ser comandado por ninguém que esteja fora de você. Nem por elogio, nem por crítica, nem por ofensa, nem por aplauso. Uma pessoa perigosa de verdade não é aquela que assusta por fora, mas aquela que carrega por dentro uma disciplina tão forte, uma clareza tão afiada e um autocontrole tão estável, que mesmo quando tem todo o motivo do mundo para explodir, não explode. Ela canaliza essa energia para algo maior, para decisões, para direção, para foco, para estratégia, para ação com propósito. Dominar a si é o que separa o reativo do decisivo, o impulsivo do estratégico, o fraco do forte e o manipulável do perigoso. Pense em uma espada afiada, pronta, brilhando à luz do sol. Agora pense nela embainhada, bem guardada, silenciosa. Você sabe que ela está ali, mas ela não se move, não ameaça, não se exibe. É assim que deve ser o seu poder interior. Afiado, sim. Visível, talvez. Mas sob controle. Usado apenas quando necessário e jamais fora de propósito. Quem vive com a espada na mão, agindo por impulso, perde a precisão. Se cansa, se expõe e eventualmente cai. Mas quem vive com ela embainhada, polida, sob domínio, impõe respeito só por existir. E quando age, ninguém duvida do resultado. A primeira manifestação do autocontrole é física. Um olhar que não vacila. Um rosto que não reage com exagero. Um tom de voz que não oscila por nervosismo. Uma postura que permanece mesmo diante da tensão. O corpo revela o que a mente guarda. Se você perde o controle do corpo, perde o da mente também. O estoico aprende a respirar melhor, a andar com firmeza, a pausar antes de falar, a ouvir antes de responder. Você já percebeu como algumas pessoas impõem respeito apenas com a forma como permanecem em silêncio? Isso não é acaso. Isso é treino. Isso é presença. Isso é domínio. Muita gente acha que liberdade é fazer o que quiser, mas a verdadeira liberdade é não ser dominado pelo que você quer, é ter desejos e não ser escravo deles, é sentir raiva e não agir com ela, é sentir medo e ainda assim continuar, é ouvir uma provocação e manter a sua integridade. Liberdade, para os estoicos, é ter o poder de escolher a melhor resposta, mesmo quando o impulso grita outra coisa. E esse tipo de liberdade não é dado por ninguém, é conquistado, com disciplina, com vigilância, com consciência. Você quer se tornar mais perigoso? Comece pela vigilância. Pergunte-se várias vezes ao dia: quem está no controle agora? Sou eu ou o meu impulso? O que estou prestes a fazer é uma escolha ou uma reação? Isso que estou sentindo vai me dominar, ou eu vou observar, aprender e seguir? Essas perguntas simples mudam rotas. Evitam quedas, evitam arrependimentos. Você vai errar, vai perder o controle, vai agir por impulso às vezes. E tudo bem. O estoico não busca a perfeição. Ele busca consciência. Ele erra, observa, aprende e volta mais firme. Cada falha é uma chance de entender melhor a si mesmo. E quanto mais você entende, mais perigoso se torna. Porque você deixa de ser refém e começa a ser dono. Tenha o domínio de si como sua maior arma. Porque quem domina a si mesmo não precisa dominar ninguém mais. E quem carrega essa força silenciosa por dentro anda pelo mundo com firmeza, impõe respeito sem esforço. E se torna perigoso,
mas manso. 2. Haja com calma mesmo quando tudo explode ao redor. Há uma cena que se repete em vários contextos da vida. E talvez você já tenha vivido algo assim. Um ambiente tenso, pessoas discutindo, portas batendo, vozes subindo de tom, tudo à sua volta tentando puxar você para dentro do redemoinho. A pressão está ali pulsando no ar. E é justamente nesses momentos, quando o mundo parece à beira de um colapso, que o verdadeiro estoico se revela. Não por se isolar nem por ignorar o que acontece, mas por manter uma presença inabalável, por se tornar a rocha firme no meio da tempestade. A calma nesse cenário não é passividade. É um ato de resistência. É uma força rara e extremamente eficaz que impõe respeito sem precisar de uma única palavra. Agir com calma quando tudo está calmo é fácil. O difícil e, portanto, valioso é manter a firmeza quando tudo ao redor desmorona, quando o emocional coletivo vira fumaça e o senso de racionalidade desaparece. É nesse terreno que o estoico pisa com firmeza, consciente de que o verdadeiro poder não está em controlar os outros, mas em permanecer no controle de si mesmo, mesmo quando o mundo tenta sequestrar sua paz. E isso pode acontecer nos cenários mais banais do cotidiano. Não é preciso estar em uma guerra, nem diante de grandes tragédias. Às vezes, o caos mora no escritório, quando prazos estouram e acusações voam de mesa em mesa. Outras vezes, se manifesta em casa, em um dia comum, onde uma sequência de pequenos imprevistos coloca todos à flor da pele. Nessas situações, a mente da maioria vai ao colapso. A urgência contamina a lógica. A frustração tira a clareza. A raiva entra em cena como se fosse a única saída legítima. E é por isso que o estoico treina a si mesmo, não para vencer batalhas imaginárias, mas para manter o pulso firme quando tudo convida ao descontrole. A serenidade se torna então uma espécie de escudo invisível. Não protege da dor. Não evita o problema, mas impede que o problema destrua você por dentro. Certa vez, em um pequeno comércio familiar, um episódio simples chamou a atenção. A loja estava cheia. O calor do dia fazia tudo parecer mais pesado. Um cliente começou a discutir com a atendente por um erro no troco. A voz dele subiu. Os gestos ficaram agressivos. Outros clientes começaram a se incomodar. A tensão era quase palpável. Todos esperavam que o gerente viesse e entrasse na discussão, defendesse sua funcionária ou tentasse colocar o sujeito no lugar. Mas não foi isso que aconteceu. O gerente apareceu devagar, sem pressa nos passos, e parou ao lado da funcionária. Não disse uma palavra, apenas olhou o cliente nos olhos, com uma expressão serena e neutra. E então fez algo que ninguém esperava. Se abaixou calmamente, pegou uma garrafa de água da prateleira, abriu, colocou sobre o balcão ao lado do cliente e disse com a voz baixa: "Pode continuar, senhor. Só não desidrate." E ficou em silêncio. O homem, sem saber como reagir àquele gesto inesperado, desarmou-se. Engoliu em seco. A raiva parecia ter perdido a função. A discussão foi encerrada ali mesmo, não por força, não por ameaça, mas por presença e serenidade. Aquele gesto silencioso e profundo mostrou que há formas de lidar com o caos sem ser absorvido por ele. Essa é a força da calma quando tudo explode ao redor. O que aconteceu ali não foi sorte, foi maturidade. Foi alguém que compreendeu que em momentos de tensão não se combate fogo com mais fogo. A sabedoria consiste em ser o contraste. Em vez de se igualar ao descontrole, oferecer o oposto, estabilidade. Quando todos gritam, quem fala baixo com firmeza comanda. Quando todos correm, quem caminha com clareza lidera. Quando todos estão tensos, quem respira fundo impõe respeito. Essa inversão de expectativa quebra a lógica do conflito. Ela interrompe a escalada da raiva e faz com que o outro, mesmo sem perceber, comece a se regular com base no seu ritmo. E esse é um ponto-chave para entender a força da calma. Ela não é apenas uma proteção individual. Ela influencia o ambiente, ela transforma, ela interrompe ciclos destrutivos e, muitas vezes, resolve o que parecia impossível de resolver. Marco Aurélio, em meio a guerras, traições e pestes, escrevia para si mesmo: "O que depende de mim está sob o meu domínio. O que não depende não deve tirar a minha paz." Isso não é indiferença, é sabedoria. Ele sabia que reagir a cada provocação, entrar em cada discussão, responder a cada afronta, era abrir mão de sua própria direção. Por isso, preferia agir com sobriedade.
Mesmo sendo imperador, não se sentia no direito de desabar diante do caos. Pelo contrário, sentia-se responsável por manter o eixo. Primeiro dentro de si, depois ao redor. Essa lógica serve para todos nós. Não importa se você lidera um império ou uma casa simples. Em todo ambiente, há momentos em que alguém precisa ser o pilar firme. E se você busca se tornar perigoso, mas manso, comece sendo esse pilar. Calmo, constante, silencioso e absolutamente presente. A calma não é ausência de emoção. É a escolha consciente de não ser comandado por elas. Quando tudo explode ao redor, as emoções são como ondas. Elas vêm com força, arrastam tudo o que não estiver enraizado. Se você não estiver ancorado nos seus princípios, vai junto. Mas se estiver firme, se tiver treinado a mente para observar antes de agir, para respirar antes de responder, você se torna como uma árvore bem plantada. O vento vem, balança, agita as folhas, mas não derruba. E aos poucos, os outros começam a perceber. Ali está alguém diferente. Alguém que não se deixa dobrar por qualquer tempestade. Alguém que transmite segurança mesmo quando o chão parece ceder. É importante entender que manter a calma não significa engolir tudo ou aceitar tudo calado. Isso seria submissão, não serenidade. A calma estoica é estratégica. Ela observa o cenário, entende o jogo, mede a situação e age no momento certo, com precisão e economia de palavras. É o contrário da impulsividade, que fala demais, age cedo demais e se arrepende depois. A ação calma não é lenta, é cirúrgica e por isso poderosa. Quando tudo explode ao redor, quem age com pressa tende a errar mais, falar mais do que devia e gerar consequências desnecessárias. Mas quem domina o tempo, domina a situação. E isso se aplica em discussões, negociações, decisões e até na maneira como você se comporta quando é criticado ou mal interpretado. Pense agora na sua própria rotina. Quantas vezes, nas últimas semanas, você foi puxado pelo caos dos outros? Quantas vezes permitiu que o estresse dos outros se tornasse o seu? Quantas reações automáticas te fizeram perder energia, foco, talvez até respeito? Esses episódios não são só falhas, são indicadores. Eles mostram onde você ainda está vulnerável, onde precisa reforçar o seu chão. E o treino começa em coisas pequenas, responder mensagens sem pressa, ouvir antes de concluir, respirar antes de discutir, manter a postura mesmo quando tudo parece provocar o contrário. A cada pequena decisão de permanecer calmo, você treina a mente a ser soberana sobre o corpo, sobre as emoções, sobre os impulsos. E isso, com o tempo, se torna natural. Vira um hábito, vira uma identidade. Agir com calma, mesmo quando tudo explode ao redor, é mais do que uma virtude estoica. É uma habilidade rara que coloca você em vantagem em praticamente qualquer cenário da vida. Você se torna um porto seguro para os outros, um ponto de estabilidade em meio ao colapso, um exemplo silencioso de força. E, acima de tudo, alguém que inspira confiança. Não pela força bruta, mas pela firmeza serena. E é essa mistura que torna alguém perigoso, mas manso. 3. Tenha poder para reagir, mas escolha não usar. Um animal selvagem reage por instinto. Um ser humano sábio responde com intenção. E entre uma coisa e outra, existe um abismo chamado razão. Os estoicos habitaram esse espaço com maestria. Eles compreendiam que ter poder não significa usá-lo a todo instante. Que a força mais admirável não é a força em uso, mas a força sob domínio. A verdadeira grandeza mora em quem é capaz de reagir, mas escolhe não fazer disso um espetáculo. Quem pode vencer uma discussão, mas prefere o silêncio. Quem pode humilhar, mas opta por preservar. Quem pode explodir, mas respira. Não por fraqueza, mas por escolha. Vivemos numa era onde tudo é incentivo à reação. Comentários ácidos, discursos inflamados, pressões sociais, julgamentos instantâneos. As redes sociais, por exemplo, tornaram-se campos de batalha, onde se espera que qualquer ataque receba uma resposta proporcional ou superior. Se você for calado, taxam como covarde. Se você ignora, dizem que perdeu. Se você escolhe não reagir, é mal interpretado. Mas o estoico não vive sob os olhos dos outros. Ele age com base no que considera correto, não no que parece forte. Escolher não reagir, mesmo tendo todo o poder para fazê-lo, é uma manifestação de autocontenção, de clareza estratégica, de visão além do momento.
E esse comportamento está presente não só em pessoas sábias, mas também em criações humanas que foram projetadas com esse mesmo princípio racional: potência controlada. Vamos falar sobre isso. Você já observou um disjuntor elétrico? Um componente simples, quase invisível no dia a dia, mas absolutamente essencial. Ele tem poder para interromper uma corrente elétrica inteira. Tem a capacidade de parar completamente um sistema em funcionamento, mas não faz isso o tempo todo. Só age quando há excesso. Só interfere quando o desequilíbrio se instala. E quando isso acontece, não o faz com alarde ou violência. Ele desarma em silêncio. Protege o sistema. Evita o desastre. O disjuntor representa, de forma técnica e racional, exatamente o que o estoico busca na própria conduta. Potência que não vive sendo exercida, mas que está ali, latente, vigiando, pronta, e só será usada com propósito e medida. Ele não é fraco por desligar. Ao contrário, ele é forte porque compreende o limite do suportável. Ele conhece sua função e sua responsabilidade dentro de um sistema. Da mesma forma, o ser humano que domina sua força não é o que vive usando-a, mas o que aguarda para quando for necessário, e apenas então. Esse princípio serve como metáfora para a vida emocional, social e até profissional. Ter o poder de reagir a uma ofensa, mas optar pelo silêncio. Ter o poder de impor a autoridade, mas preferir a colaboração. Ter a chance de dar o troco, mas seguir adiante com dignidade. Esses são gestos que não são percebidos como grandiosos no momento, mas que moldam o caráter de alguém com clareza estratégica. Reagir a tudo é como manter o motor sempre no limite, como acelerar sem direção. A aparência é de movimento, de ação, de força, mas o resultado quase sempre é desgaste. Energia mal empregada. Palavras ditas que não precisavam ser ditas. Decisões tomadas com o sangue quente, das quais você se arrepende depois. Em vez disso, o estoico treina a contenção. Ele sabe que não precisa provar nada a ninguém. Sua força está em poder se impor, mas não precisar. Em poder retrucar, mas escolher não alimentar o conflito. E isso, ao contrário do que muitos pensam, não é passividade. É inteligência emocional, racionalidade prática, estratégia pessoal. É comum confundir esse comportamento com fraqueza. Mas pense nos grandes líderes históricos, nos mestres silenciosos, nas pessoas que, mesmo com todos os motivos para explodir, simplesmente mantiveram a compostura. Eles não foram covardes, foram calculistas. Escolheram preservar o que é mais difícil de construir, a própria estabilidade interior. Essa decisão de não reagir automaticamente, mesmo com poder, é o que separa o imaturo do sábio, o fraco do forte, o explosivo do estratégico. Quando você sente que precisa responder, é importante se perguntar: isso é justiça ou vaidade? É necessidade real ou impulso ferido? Muitas vezes, o desejo de reagir vem da necessidade de reafirmar o ego. Eu não posso deixar barato, diz a voz interior. Mas por quê? O que você realmente ganha ao reagir no calor do momento? Você resolve o problema ou apenas entra mais fundo nele? O estoico entende que o troco emocional é uma armadilha. Ele satisfaz o instante, mas fragiliza a longo prazo. Ele te dá a impressão de força, mas retira sua liberdade, porque cada vez que você reage automaticamente, você confirma que não tem domínio. Você apenas responde aos estímulos como uma máquina, como um reflexo condicionado. Isso não é força. Isso é vulnerabilidade disfarçada. Ter o poder de reagir é importante, mas ainda mais importante é ter o discernimento de escolher quando e onde usar esse poder. A pessoa madura não entra em qualquer discussão. Ela mede o terreno, avalia o cenário, observa o custo. Às vezes, não reagir é vencer. Às vezes, recuar é avançar. Às vezes, ignorar é a forma mais poderosa de se posicionar, porque mostra que você não está no jogo da vaidade alheia, que você não negocia sua energia com qualquer provocador. Epicteto, ao ser provocado por um transeunte, respondeu com uma simples frase: "Você pode me insultar, mas não pode me obrigar a reagir. Isso é liberdade. Isso é força. Isso é domínio de si. E o mais interessante, é profundamente eficaz. Porque quando o outro percebe que não tem acesso ao seu controle emocional, ele se desarma. A sua não reação vira um espelho que revela a imaturidade do outro. E essa imagem tem um impacto muito maior do que qualquer resposta afiada. Cada vez que você escolhe reagir,
está fazendo um investimento. E todo investimento exige cálculo. Qual é o retorno dessa resposta? Essa briga vale a sua energia? Essa crítica merece sua atenção? Essa provocação é realmente digna do seu tempo? O estoico não responde por impulso. Ele age por avaliação. Ele mede antes, pondera. Entende que o mundo está cheio de convites à perda de tempo, à dispersão emocional, ao gasto inútil de energia. E que um homem sábio é aquele que sabe onde colocar sua força e onde guardá-la. A economia emocional se torna, então, um ato de autoconservação. E também uma forma de se tornar mais afiado, mais estratégico, mais perigoso. Um dos grandes erros da modernidade é achar que mostrar força é uma obrigação constante. Que você precisa se impor em todas as conversas, se defender de toda crítica, rebater tudo o que incomoda. Mas o excesso de reação não mostra força, mostra insegurança. O verdadeiramente forte poupa suas armas, ele as mantém afiadas, mas não visíveis. Quando ele age, todos percebem, porque não age toda hora. Ele escolhe os momentos, e por isso, quando se movimenta, tem impacto. Você não precisa provar sua força. Ela se mostra sozinha quando você está calmo diante de um ataque. Quando você escolhe a razão no lugar do grito. Quando você escuta e não se abala. Quando você é firme sem ser agressivo. Isso, por si só, já impõe respeito. A força mais temida não é a que aparece toda hora. É a que está sob controle. Ter o poder de reagir e escolher não usar. Esse é o princípio que transforma o comum em respeitável, o impulsivo em estratégico, o frágil em firme. O disjuntor, em sua racionalidade silenciosa, nos ensina: potência sem controle é caos. Potência com controle é proteção, é sabedoria, é poder real. Se você quiser ser realmente perigoso, aprenda a guardar suas armas. Aprenda a olhar nos olhos de quem grita e simplesmente não devolver o grito. Aprenda a respirar onde a maioria explode e a seguir seu caminho sem ceder ao espetáculo alheio, porque quem pode destruir, mas escolhe construir. É o tipo de pessoa que ninguém quer ter como inimigo, mas todos respeitam. Antes de seguirmos para a próxima lição, eu tenho uma notícia rápida para você. Se você está gostando dos ensinamentos estoicos que compartilho aqui, tenho algo que pode te ajudar ainda mais. Nosso manual Estoicismo para uma Vida Moderna já está disponível. Nele, você vai descobrir como aplicar os princípios do estoicismo para transformar sua mente e emoções, enfrentando os desafios do dia a dia com sabedoria e calma. Seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas dificuldades diárias, esse manual é o guia definitivo para te ajudar a viver com mais equilíbrio e propósito. Então, não deixe para depois. Clica no link na descrição ou no comentário fixado e garanta seu exemplar agora. Dê o próximo passo para dominar suas emoções e alcançar a paz interior. Agora sim, vamos voltar para a nossa lição. 4. Tenha regras internas mais fortes que a opinião dos outros. Não é difícil perceber o quanto as pessoas vivem em função do que os outros pensam. A maioria ajusta suas palavras, suas roupas, suas atitudes, seus horários e até suas escolhas de vida, baseando-se não no que acreditam, mas no que é bem visto, no que é aceito, no que agrada ou impressiona. Vivem como folhas ao vento, flutuando ao sabor da opinião alheia, tentando agradar a todos, tentando evitar qualquer desconforto social, qualquer julgamento ou rejeição. Mas o estoico caminha por outra trilha. Ele segue suas próprias leis internas. Ele constrói um código pessoal, sólido e silencioso, que funciona como uma armadura moral. E é essa armadura que o protege do excesso de ruído, das expectativas externas e das pressões invisíveis que dominam a maioria. Ter regras internas mais fortes que a opinião dos outros não significa ser arrogante ou inflexível. Significa saber quem você é. Significa ter clareza sobre seus valores, princípios e limites. É viver com coerência, mesmo que isso custe aplausos, elogios ou popularidade. É fazer o que precisa ser feito sem precisar ser visto. É escolher o certo, mesmo quando o mundo inteiro escolhe o conveniente. Há algo de muito perigoso em viver à mercê da opinião dos outros. Quando você não tem uma base sólida dentro de si, qualquer crítica vira um terremoto. Qualquer olhar atravessado desestabiliza. Qualquer rejeição corta fundo. Porque o que te sustenta não é seu eixo, é o aplauso. E quando esse aplauso falha, tudo desmorona.
O estoico, por outro lado, vive como uma estrutura enraizada. Ele é como uma montanha, firme, imóvel, indiferente aos ventos, à chuva ou às vozes que ecoam ao redor. Ele não vive para impressionar. Ele vive para permanecer inteiro. E isso, em um mundo onde quase tudo é aparência, já é um tipo raro de coragem. Essa lição me faz lembrar de um farol marítimo. Ele fica ali, fixo, geralmente isolado, enfrentando tempestades, resistindo a ventos violentos, raios, ondas que se chocam contra ele com fúria. E mesmo assim permanece. Não se move para agradar. Não apaga sua luz porque está cansado. Não muda sua orientação porque alguém reclamou da intensidade. Ele tem uma função: orientar. E para isso, precisa manter sua luz firme, sua estrutura sólida, sua direção clara. Ele é útil não por ser flexível ao gosto dos outros, mas justamente por ser confiável em sua constância. Essa é a imagem perfeita do indivíduo estoico, que construiu dentro de si princípios claros. Ele se torna como um farol. Muitos o criticam por não reagir como os outros, por não se moldar às tendências do momento, por não participar de certos círculos sociais. Mas ele não está aqui para agradar, está aqui para iluminar, para servir, para ser útil com sua presença estável. E quem navega pela escuridão sabe a diferença que isso faz. O farol não corre atrás de reconhecimento, mas salva vidas com sua firmeza. E esse é o tipo de influência silenciosa que o estoico busca ter no mundo. O estoico também aprende com o deserto. Aprende que é possível ser inteiro mesmo quando tudo ao redor é árido. Aprende que o valor de algo não está no quanto agrada, mas no quanto permanece. Aprende que a verdadeira firmeza se revela quando tudo à volta convida à mudança, à concessão, ao jogo social. E mesmo assim, você permanece quem é. Você segue seu código mesmo quando ninguém está olhando. Você age com integridade, mesmo quando ninguém aplaude. Essa capacidade de se manter fiel a si mesmo em meio às pressões externas é uma das maiores expressões de força interior. E ela não é construída da noite para o dia. Ela exige autoconhecimento. Exige que você pare de terceirizar seu valor. Exige que você se olhe com honestidade e pergunte: o que me guia quando ninguém está olhando? Quais são os princípios que sustentam minhas escolhas? O que estou fazendo porque acredito? E o que estou fazendo apenas para ser aceito? Viver para agradar é uma prisão. E o pior, uma prisão invisível. Ela se disfarça de educação, de simpatia, de gentileza, mas no fundo é uma dependência emocional disfarçada. Você só se sente bem se for aprovado. Só se sente válido se for elogiado. Só se sente seguro se o outro concordar. E, com isso, abre mão da própria autonomia. O estoico sabe que é impossível agradar a todos, e mais que isso, sabe que não é necessário. A busca pela aprovação generalizada leva ao esvaziamento da identidade. Você começa a se adaptar demais, a cortar partes de si, a esconder o que pensa, a moldar suas ideias para não ser criticado. No fim, você se torna genérico, aceito por muitos, mas verdadeiro com poucos, inclusive com você mesmo. É por isso que os estoicos valorizavam tanto o exercício diário da autorreflexão. Eles escreviam, reviam o dia, questionavam suas decisões, não com culpa, mas com honestidade. Eles sabiam que só poderia ser livre aquele que se governasse, e que governar-se é mais difícil do que parece. Requer critérios, requer leis internas, requer um código, algo que você decide sozinho e que ninguém precisa entender, mas que você nunca deve trair. Esse código é silencioso. Ninguém te dá. Você constrói. E ele se fortalece a cada vez que você o honra. A cada vez que você diz não, quando seria mais fácil dizer sim. A cada vez que você fala a verdade, mesmo sabendo que isso trará desconforto. A cada vez que você age com integridade, mesmo quando poderia se beneficiar sendo desonesto. Essas pequenas vitórias internas moldam o que você é e, mais importante, te protegem. Porque a opinião do outro pode balançar, pode doer, pode te atingir, mas nunca vai te derrubar se você estiver firmemente plantado nas suas próprias raízes. Muita gente quer ser imprevisível para parecer interessante, mas o estoico escolhe ser previsível nos princípios. Quem o conhece sabe o que esperar. Respeito, clareza, firmeza. Isso traz paz. Isso cria confiança.
E paradoxalmente é isso que torna esse tipo de pessoa perigosa para o sistema que vive de manipulação emocional. Porque alguém que não depende de aplauso não pode ser controlado. Alguém que não muda para agradar não pode ser comprado. Alguém que vive com base no próprio código é livre. E liberdade verdadeira é uma ameaça para os que vivem na máscara. No fim, o que define a força de uma pessoa não é sua aparência, sua eloquência ou sua popularidade. É a solidez invisível dos seus princípios. É o silêncio com que ela diz não às pressões do mundo. É a tranquilidade com que permanece no que acredita, mesmo quando tudo convida ao oposto. Ter regras internas mais fortes que a opinião dos outros é o que diferencia o influenciável do inabalável. É o que transforma alguém comum em uma presença rara, como um farol no meio da tempestade, como o deserto que resiste ao tempo, como o estoico que vive não para ser aceito, mas para ser íntegro. 5. Não implore por respeito. Seja alguém impossível de ignorar. Ninguém conquista respeito verdadeiro pedindo por ele, muito menos exigindo. O respeito nasce do impacto que você causa, não das palavras que você diz. Ele brota do modo como você se comporta em silêncio, da forma como você se mantém firme quando poderia ceder, da serenidade que você demonstra quando o ambiente pede desespero. O estoico entende que ser respeitado não é questão de persuasão, é uma consequência. E como toda consequência, ela não vem pela vontade, vem pela conduta. Em um mundo onde todos querem ser vistos, ouvidos, notados e validados, o estoico faz o oposto. Ele constrói uma presença que se impõe sem dizer nada. Ele não se apresenta como alguém importante. Ele se comporta como alguém que sabe quem é. E isso muda tudo, porque quem sabe quem é não mendiga atenção, não corre atrás de aprovação, não altera a própria essência para ser incluído. Quem tem postura não precisa de apresentação. Implorar por respeito, seja por palavras, seja por gestos forçados, é uma das formas mais sutis de fraqueza. É como uma flor que se estica demais, tentando alcançar o sol, em vez de confiar em seu próprio tempo, em suas raízes, em seu ciclo. O estoico não faz isso. Ele se comporta como uma árvore sólida, que cresce sem fazer barulho, que projeta sombra mesmo sem pedir, que é notada não pelo alarde, mas pela constância. E por isso, cedo ou tarde se torna referência silenciosa. Quanto mais você implora por respeito, menos você o tem. Quanto mais você força para ser aceito, menos você é levado a sério. A grandeza verdadeira está em se tornar alguém impossível de ignorar, não porque você fala alto, mas porque você permanece firme, porque você é confiável, porque você se comporta como alguém que tem direção e não vive oscilando conforme o vento. A presença forte é como gravidade, não precisa ser explicada. As pessoas sentem, elas ajustam a postura perto de você, medem as palavras, percebem que ali há alguém com eixo, alguém que não precisa provar nada, alguém que está inteiro. E é exatamente isso que impõe respeito, a solidez discreta, a clareza silenciosa, a força que não se exibe. Marco Aurélio não precisava dar discursos para que os soldados o respeitassem. Sua disciplina pessoal, sua sobriedade, sua firmeza em tempos de crise, isso falava mais do que qualquer ordem. Epicteto, um ex-escravo, era ouvido com reverência por homens livres e poderosos. Por quê? Porque ele se comportava como alguém impossível de dominar. Porque seu espírito era mais firme do que qualquer título. Eles não imploravam por respeito. Eles eram por si só respeitáveis. E isso basta. Existe algo criado com racionalidade, projetado para funcionar com precisão, que reflete esse princípio estoico com perfeição, o pêndulo de um relógio antigo. Ele não corre, não se apressa, não muda seu ritmo para agradar ninguém. E mesmo assim, com seu movimento constante e silencioso, dita o tempo. Controla o andamento dos ponteiros. Organiza a rotina de quem depende dele. O pêndulo não exige respeito. Ele é respeitado porque é preciso, previsível, disciplinado. Sua autoridade vem da constância, da firmeza do movimento, da confiabilidade. O estoico busca esse tipo de presença. Ele não precisa alterar o tom para ser notado. Não precisa acelerar para ser aceito. Ele caminha com ritmo próprio. E esse ritmo, por ser coerente, começa a influenciar o ambiente. Pessoas instáveis são absorvidas pela firmeza de quem está centrado.
E é exatamente isso que torna alguém respeitável. Sua capacidade de não entrar no caos, de não pedir atenção, de simplesmente manter o curso, como o pêndulo que, sem dizer uma única palavra, dita o compasso de tudo ao redor. O estoico sabe que respeito não é o mesmo que simpatia. Nem tem a ver com popularidade. O respeito verdadeiro é silencioso. Ele acontece quando as pessoas observam como você lida com o fracasso, como reage a críticas, como trata os outros quando ninguém está vendo. O respeito nasce quando sua postura se mantém a mesma em dias bons e ruins, quando seus princípios não mudam com os cenários, quando sua fala não vacila mesmo diante da pressão. E é nesse ponto que se torna perigoso, no melhor sentido da palavra. Porque uma pessoa que não precisa de aplausos, que não depende de plateia, que age com base em um centro firme, se torna uma presença inquietante para os que vivem de aparência. Você não precisa se justificar, não precisa gritar, basta existir com integridade, e você se torna impossível de ignorar. Pense agora em uma árvore antiga. Ela não grita para ser notada, não se estica para chamar atenção. Ela cresce com lentidão, enfrentando o sol, a chuva, o tempo. Suas raízes vão fundo, mesmo que ninguém as veja. Sua sombra se projeta, mesmo sem intenção. Ela existe, simples assim, e por isso é respeitada. Ela não é a mais rápida, mas permanece. E quem permanece com firmeza, invariavelmente, impõe respeito. Você não precisa ser a árvore mais vistosa, nem a mais alta, mas precisa ser a mais estável. Precisa crescer por dentro, firmar suas raízes, alinhar sua presença com seus princípios. Porque o mundo respeita o que resiste, o que não se curva, o que não implora por atenção, mas cumpre sua função silenciosamente. E isso, mais cedo ou mais tarde, se torna admirável. Quando você tenta forçar o respeito dos outros, na prática está abrindo mão do próprio eixo. Você se torna escravo da validação, e quem vive em busca de validação nunca será levado a sério. Porque se hoje você precisa de aprovação, amanhã alguém vai perceber que pode te manipular através dela, e isso te enfraquece. O estoico fecha esse ciclo. Ele deixa claro: não estou aqui para agradar, estou aqui para ser. E esse tipo de clareza é desconcertante, porque as pessoas não sabem como lidar com quem não depende delas emocionalmente. O respeito então brota como consequência, não como recompensa por bajulação, mas como reação ao caráter. O silêncio nesse contexto é uma arma poderosa. Ele não é vazio. Ele é cheio de sentido. Quando usado com consciência, ele comunica firmeza. Uma pessoa que não responde a qualquer provocação, que não se justifica diante de qualquer acusação, que ouve com calma, está dizendo sem palavras que ela não se curva, que está no controle, que não se desespera. E isso impõe respeito. Você já notou como, em muitas situações, quem fala menos é quem comanda a atenção. Não por ser misterioso, mas porque fala apenas quando é necessário. O estoico não fala por vaidade, fala por utilidade. Ele não briga por holofotes. Ele é o tipo de pessoa que você não esquece depois de um simples gesto ou de uma simples frase, porque ali há presença, há substância, há peso, e o mundo, cheio de vozes vazias, sente a diferença. Há algo curioso. Muitas vezes quem mais desrespeita os outros são aqueles que vivem pedindo respeito e não o conquistam. E o motivo é simples. Respeito não se cobra. Respeito é gerado. E quando não é, a frustração vira raiva. A pessoa que se esforça para agradar, para se impor, para ser aceita, mas não é respeitada, acaba tentando compensar isso com gritos, com agressividade, com reclamações. Mas isso só afasta ainda mais. O estoico quebra esse ciclo. Ele não força. Ele vive com honra. E quem vive com honra, mesmo sendo ignorado no começo, acaba sendo lembrado no fim. Porque enquanto os que fazem barulho desaparecem com o tempo, quem permanece fiel a si mesmo se torna memória viva. Não implore por respeito. Construa uma presença firme, silenciosa, íntegra. Seja como o pêndulo do relógio. Preciso, constante, inabalável. Seja como a árvore, discreta, mas impossível de ignorar. Fale pouco, mostre muito. E quando notarem sua firmeza, o respeito já terá sido conquistado, sem que você tenha pedido. 6. Saiba ser frio sem ser cruel, firme sem ser grosso.
A maioria das pessoas acredita que gentileza é sinônimo de suavidade exagerada e que frieza é sinal de dureza emocional. Ambas estão erradas. No mundo real, quem é excessivamente macio não se sustenta, e quem é brutal perde a razão antes de concluir o argumento. O estoico sabe disso. Ele aprendeu que o equilíbrio não está em seguir o que os outros esperam de você, mas em desenvolver uma conduta que é ao mesmo tempo respeitável e racional, direta e humana. Ele não busca parecer agradável, nem faz esforço para parecer intimidador. Ele simplesmente é o que precisa ser. Alguém que fala com clareza, age com firmeza e pensa com frieza, sem jamais escorregar para a crueldade ou para a arrogância. Essa habilidade é uma arte rara, saber manter o gelo da razão mesmo em meio às explosões emocionais dos outros, mas sem se tornar uma pedra que fere ou despreza. É saber dizer a verdade sem precisar humilhar. É ser capaz de confrontar sem precisar machucar. E, acima de tudo, é ser fiel a si mesmo quando os outros esperam que você haja como um espelho das emoções deles. Ser frio sem ser cruel é saber conter a resposta automática, mas não a verdade necessária. É ter a coragem de ser honesto, direto, cortante até, mas sempre com um norte ético que impede você de usar suas palavras como lâminas desnecessárias. A firmeza, nesse sentido, não se opõe à humanidade. Ela é a expressão mais refinada dela, porque a firmeza verdadeira vem da razão, e não do ressentimento. Ela é construída com base em princípios, não em impulsos, e por isso tem um peso moral que o grito nunca alcança. Você pode ser firme e ainda assim gentil. Pode ser frio e ainda assim humano. A diferença está no tom, na intenção, no centro que guia suas atitudes. O estoico entende que a frieza racional é uma ferramenta de clareza, não de distanciamento. É a capacidade de não se deixar contaminar pela histeria do momento, mantendo a mente limpa para tomar decisões melhores. Há um objeto criado com precisão e racionalidade que carrega esse mesmo espírito: a balança analítica de laboratório. Ela não se emociona com o peso, não favorece nem condena. Ela mede com exatidão, sem pressa, sem julgamento. Ela não se importa se o que está sendo pesado é ouro ou chumbo. Ela apenas executa sua função com neutralidade total. E é essa neutralidade, essa precisão fria, que torna a balança confiável. Ela não interpreta, ela avalia. E por isso é indispensável em qualquer experimento sério. O estoico age assim. Diante de uma situação carregada de emoção, ele mede, ele observa. Ele avalia o peso real das palavras, dos atos, das consequências. E só depois, com calma, ele decide. Essa capacidade de não se contaminar com a massa emocional do momento é o que o separa da maioria. E por isso é respeitado. Quando você é firme sem ser grosso, você passa a ser uma referência silenciosa. A sua presença não pressiona, mas obriga os outros a se ajustarem. Não por medo, mas por clareza. Porque você não se explica demais. Não muda o tom para agradar. Não entra na dança das emoções descontroladas. Você fala pouco, mas fala certo. Age devagar, mas com precisão. Como um bisturi, pequeno, silencioso, mas letal, quando usado com intenção correta. E é isso que muita gente não entende. Ser frio não é ser indiferente. É escolher não ser um instrumento da própria emoção. É escolher a inteligência em vez do drama. É agir com sobriedade mesmo quando a raiva seria mais confortável. Porque a raiva exige menos esforço. A firmeza exige caráter. Imagine uma árvore que cresce sobre rochas. Ela não tem solo fértil, não tem abundância, não tem maciez, mas cresce mesmo assim, devagar, sólida, enraizada na dureza. Ela não reclama da escassez, ela se adapta e cresce firme. É uma presença silenciosa, mas impossível de ignorar. A sua firmeza não vem da beleza ou da facilidade, vem da sua persistência racional, do seu eixo interno. O estoico quer ser como essa árvore. Alguém que, mesmo diante da dureza do mundo, não perde a direção. Alguém que continua crescendo, mesmo quando o terreno é hostil. Porque o terreno pode ser cruel, mas ele não precisa ser. E aqui entra um conceito matemático que os estoicos não conheceram tecnicamente, mas praticavam na prática: o ponto de inflexão. Em cálculo, o ponto de inflexão é onde a curva muda de concavidade, onde há uma mudança na direção, mesmo que o movimento continue. Filosoficamente, isso representa o momento em que você muda de abordagem, muda o modo como age,
mas mantém o seu rumo. Você continua indo para frente, mas de outra forma. A frieza racional é exatamente isso. A capacidade de mudar sua maneira de responder sem mudar o que você é. De se adaptar sem se vender. De ajustar o comportamento sem trair o princípio. O ponto de inflexão é onde a curva se mantém contínua, mas sua forma se transforma. E isso é maturidade. Isso é estoicismo aplicado. Isso é ser frio sem ser cruel, firme sem ser grosso. A dureza dos outros não deve definir a sua. A gritaria do mundo não deve moldar a sua fala. O desprezo alheio não deve se tornar seu espelho. Cada vez que você age de forma grosseira porque o outro te atacou, você foi vencido. Não pela força do outro, mas pela fraqueza de não saber escolher sua própria conduta. O estoico rejeita essa lógica. Ele diz: eu sou o único responsável pela forma como ajo. E não importa o que digam, o que façam, o que gritem, eu escolho ser firme, mas nunca desumano. Isso exige vigilância, mas principalmente exige padrão interno. Exige que você não precise vencer debates nem provar superioridade. Exige que você tenha uma firmeza que não se corrompe, que você tenha o tipo de frieza que protege e não congela. Ao dominar essa postura, você começa a perceber como o respeito silencioso é mais valioso do que qualquer elogio superficial. Você se torna alguém que os outros procuram em momentos de crise. Porque sua presença não eleva a tensão, reduz. Porque sua fala não alimenta conflitos, resolve. Porque sua postura é estável, seu olhar é lúcido, seu julgamento é preciso, não por mágica, mas por escolha, por disciplina, por domínio. E mesmo que a maioria continue confundindo frieza com frieza emocional, você saberá a diferença. Frieza estoica é a capacidade de pensar claramente em ambientes onde todos pensam mal. Firmeza estoica é a decisão consciente de não se rebaixar ao padrão que você não respeita. E a combinação dessas duas coisas é o que te torna um tipo raro de pessoa. Não alguém que se esconde na distância emocional, mas alguém que se posiciona com clareza, com força, com humanidade. E que por isso mesmo é lembrado, mesmo quando não diz nada. 7. Seja perigoso para si mesmo. Vença seus impulsos. O verdadeiro perigo não mora fora. Não está na crítica do outro, na rejeição social, na pressão da rotina ou no caos do mundo. O perigo real está dentro, nos impulsos não domados, nas vontades não filtradas, nas reações automáticas que você insiste em chamar de personalidade. O estoico entende isso de maneira profunda. Ele não se dedica a vencer os outros. Ele não está interessado em ser o mais forte na sala. Ele quer, antes de tudo, vencer o inimigo mais próximo, mais sorrateiro, mais constante. Ele mesmo. A luta interna é diária. Não tem plateia, não tem troféu. Mas é ali que o respeito próprio nasce. É ali que você se torna alguém que inspira, não porque grita, mas porque cala. Não porque se impõe, mas porque se governa. Dominar o próprio impulso é o que separa o homem comum daquele que se torna perigoso, não por aquilo que pode fazer com os outros, mas pelo que foi capaz de fazer consigo mesmo. O impulso é um traidor elegante. Ele aparece com uma voz sedutora, com argumentos convincentes, com justificativas emocionais. Você merece. Você tem razão. Você não pode deixar passar. Mas o impulso não quer justiça. Ele quer descarga. Ele quer gratificação imediata. Ele quer o alívio de um gesto sem reflexão. O impulso é uma criança mimada que mora em você e que vai berrar até conseguir o que quer, a não ser que você a eduque. E o estoico é, antes de tudo, um educador de si. Ele treina a mente como se treina um animal selvagem, com repetição, com vigilância, com paciência. Ele entende que ceder uma vez é abrir brecha, que justificar uma explosão emocional é enfraquecer sua própria autoridade. Que o verdadeiro respeito se constrói quando ninguém vê, quando você é tentado e escolhe não se entregar. Há um momento emblemático na vida de todo homem que deseja evoluir. Aquele instante em que ele sente raiva, sede de vingança, impulso de responder, desejo de explodir e simplesmente não faz nada. Ele sente tudo, mas não se move. Ele respira. Ele recua. Não porque está com medo, mas porque está no comando. Esse é o instante em que algo muda, porque o impulso foi vencido. E quando isso acontece, você se torna mais forte do que era no minuto anterior. Você se torna um pouco mais livre, porque quem não domina seus impulsos vive escravizado por eles, é conduzido por desejos passageiros, é marionete do humor, do orgulho, do medo, da vaidade,
É forte por fora, mas frágil por dentro. O estoico recusa essa arquitetura falsa. Ele prefere a dureza de se negar a si mesmo, a fraqueza de ser dominado pelo que sente. E é por isso que ele é respeitado. Porque seu maior poder não está na capacidade de reagir, mas na disciplina de não reagir. Há uma frase de Sêneca que resume isso com precisão. Enquanto você não vencer a si mesmo, será escravo, ainda que seja rei. Essa é a essência da lição. O mundo aplaude os que vencem guerras externas, mas os estoicos reverenciam aqueles que vencem os tumultos internos. Porque o impulso vencido hoje é a base da paz de amanhã. Porque cada vez que você escolhe o caminho mais difícil, o da razão, você fortalece uma parte da sua alma. E esse fortalecimento é silencioso, mas cumulativo. Não explode, não aparece, não é compartilhado nas redes, mas transforma tudo. Porque quando você vence a si mesmo repetidamente, sua presença muda. Seu olhar fica mais firme, sua fala mais precisa, sua energia mais centrada. Você não se agita como os outros, não se envolve em qualquer discussão, não se deixa dominar por caprichos ou provocações. Você se torna mais raro, mais perigoso, não porque impõe medo, mas porque impõe estabilidade. Imagine agora um cenário simples, mas revelador. Uma reunião tensa no trabalho. Um colega claramente tenta te expor, te provoca, faz uma piada ácida sobre você na frente de todos. O ambiente fica denso. Os olhos se voltam, a expectativa coletiva é de reação. Você sente o calor subir, o sangue acelerar, o orgulho inflar. E então você olha para ele, faz um breve sorriso contido, pega sua caneta, anota algo no papel à sua frente e permanece em silêncio. A reunião segue. O momento passa. E ali, naquele gesto aparentemente pequeno, aconteceu uma guerra. Mas só você sabe. Você venceu. Você era o único adversário. O impulso queria o palco, mas você deu o silêncio. A vontade queria vingança, mas você entregou compostura. E isso não é covardia. Isso é comando. Isso é autocontrole em forma de dignidade. Esse tipo de conduta não nasce do acaso. É resultado de cultivo racional. É como a construção de uma represa. O objetivo não é impedir que a água exista, mas canalizá-la, controlá-la, evitar que ela destrua. O impulso é água bruta. Se for contida, pode gerar energia. Se for solta, pode arrasar cidades. A represa é um símbolo da mente estoica, uma estrutura sólida criada com cálculo capaz de segurar pressões imensas, não por negar a força, mas por saber administrá-la. Ser perigoso para si mesmo é construir essa represa. É reconhecer que dentro de você existem forças selvagens, mas que elas não precisam governar seus atos. Você pode ser um vulcão por dentro, mas caminhar como uma brisa por fora. Isso é poder. Isso é maturidade. Isso é sabedoria. O maior gesto de força não é levantar peso, nem levantar a voz. É abaixar a mão quando ela quer bater. É fechar a boca quando ela quer ferir. É interromper o pensamento antes que ele se torne veneno. E fazer isso diariamente, nas pequenas decisões. Não responder a uma mensagem atravessada. Não cair em uma armadilha de orgulho. Não se justificar diante de quem não merece. Isso não te enfraquece. Isso te torna letal, mas para dentro. E esse tipo de letalidade é o que gera equilíbrio. Porque você elimina o inimigo antes que ele vire hábito. O estoico não espera se tornar refém para começar a se defender. Ele age antes. Ele se treina antes. Ele vence antes. Ser perigoso para si mesmo é saber que o pior de você mesmo está sempre à espreita. Que há versões suas que, se soltas, podem destruir tudo o que você construiu. É saber que um gesto impensado pode levar ao arrependimento. Que uma palavra não controlada pode destruir uma relação. Que uma reação maldita pode custar anos de respeito. É viver com essa consciência e, ainda assim, manter-se inteiro. É agir com o peso da responsabilidade de quem sabe que cada decisão molda não apenas a imagem externa, mas o próprio caráter. O impulso pode parecer pequeno, mas seu rastro é longo. E o estoico não aceita isso. Ele corta pela raiz. Ele silencia antes do colapso. Ele vence sem plateia. A verdadeira autoridade começa quando você consegue dizer não para si mesmo. Quando você olha nos próprios olhos no espelho e diz: eu não preciso disso. Não preciso vencer essa discussão, não preciso provar esse ponto. Não preciso fazer essa escolha que me sabota. Não preciso ceder a essa vontade que me tira do eixo.
É nesse instante que você começa a se tornar alguém de verdade. Alguém que não é apenas controlado por regras externas, mas por princípios internos. Alguém que não se curva diante do prazer imediato. Alguém que não se vende por alívio emocional. Alguém que sabe que o mundo é dominado, não pelos que gritam mais alto, mas pelos que controlam melhor a própria voz. 8. Evite explicar quem você é. Mostre. Poucas coisas são tão cansativas quanto conviver com alguém que precisa o tempo todo dizer o quanto é inteligente, forte, bondoso, profundo ou confiável. Palavras demais sobre si mesmo soam como uma tentativa de compensar algo que, talvez na prática, não se sustente. A verdade é simples. Quem precisa se explicar demais, geralmente não está convencido do próprio valor. E quanto mais você tenta convencer os outros sobre quem é, menos eles acreditam. O estoico entendeu isso muito antes de se falar sobre autoestima, autoconfiança ou reputação. Ele não se apresentava com títulos, não tentava se impor. Não fazia questão de ser compreendido. Ele apenas vivia de forma tão coerente com seus valores que não havia dúvida sobre quem ele era. O que ele fazia dizia tudo. O modo como olhava, como andava, como permanecia calado nas discussões desnecessárias. Era isso que revelava sua força. Era isso que causava impacto. A explicação não era verbal. Era silenciosa. Era constante. Era sólida. Existe uma ilusão profundamente enraizada nas relações humanas. A ideia de que precisamos explicar nossos motivos, justificar nossas escolhas e verbalizar nossas qualidades o tempo inteiro para sermos compreendidos. Mas o que sustenta o respeito no longo prazo não são os discursos, são os comportamentos consistentes. O estoico não vive em função de ser entendido. Ele vive em função de ser fiel a si mesmo. Se os outros compreenderem, ótimo. Se não compreenderem, tudo bem. Ele não está aqui para se justificar. Está aqui para viver com retidão. E isso se nota com o tempo. Um caráter firme, mesmo em silêncio, transforma o ambiente, impõe respeito, gera confiança, mesmo quando não é anunciado. Havia um homem simples que trabalhava há mais de 15 anos como porteiro de um prédio antigo no centro da cidade. Não falava muito. Não se envolvia nas conversas exageradas do hall de entrada. Era sempre gentil, mas reservado. Muitos moradores sequer sabiam seu nome. Um dia, um morador novo, jovem e arrogante desceu as escadas apressado, derrubou uma pilha de papéis no chão e, sem nem olhar para o porteiro, ordenou: "Junta aí para mim." O homem apenas olhou com calma, não disse uma palavra e continuou organizando o que fazia. Ao invés de se ofender ou entrar em conflito, caminhou lentamente até a portaria, pegou uma vassoura, uma pá e colocou-os calmamente ao lado do rapaz, que ainda recolhia os papéis com expressão irritada. Depois voltou ao seu posto sem emitir som algum. Aquilo, para quem viu, não foi apenas um gesto de silêncio. Foi uma afirmação, uma resposta de integridade. Um lembrete de que a dignidade não precisa se explicar, não precisa se defender, não precisa se alterar. Ela simplesmente se mostra com postura. Essa cena pequena, cotidiana, quase invisível, ilustra perfeitamente o princípio estoico de deixar que suas ações digam por você. A grandeza não precisa ser notificada. A firmeza não precisa de marketing. E a dignidade, quando real, incomoda mais do que qualquer discurso. Quando você se habitua a não se explicar, a não se justificar diante de quem não merece, algo dentro de você se fortalece. Você passa a andar com mais clareza. Você começa a economizar energia com o que não importa. Porque tentar convencer quem não quer compreender é como tentar aquecer pedra fria com a respiração. É esforço perdido. O estoico recusa esse desperdício. Ele foca em ser, em agir, em viver com firmeza. E o resto, a opinião alheia, os julgamentos apressados, as interpretações maldosas, não são responsabilidade dele. Ele responde ao próprio código. E isso basta. Mostrar quem você é com ações ao invés de palavras é um tipo de linguagem mais precisa, mais confiável, mais profunda. As palavras podem ser moldadas, manipuladas, ensaiadas. Mas a conduta não mente. Quando alguém age com honestidade, mesmo quando ninguém está olhando, ali está a verdade. Quando alguém mantém o tom de voz mesmo diante da pressão, ali está a coerência. Quando alguém recusa se vingar mesmo quando tem oportunidade, ali está o princípio. Nada disso precisa ser explicado. Basta ser feito. E com o tempo, isso é percebido.
porque o comportamento é o que realmente define a imagem que os outros terão de você. E mais importante, é o que define quem você é quando está sozinho. Há um ponto curioso aqui. A maioria das pessoas, sem perceber, gasta mais tempo tentando parecer do que sendo. Em redes sociais, em reuniões, em conversas, existe uma necessidade de contar o tempo todo o que se é, o que se acredita, o que se defende. Mas o verdadeiro impacto está no que você faz em silêncio, no modo como você trata os outros quando ninguém pode te beneficiar, no modo como você lida com frustrações quando não há plateia, no modo como você responde aos pequenos atritos da vida sem transformar tudo em espetáculo. Essa força discreta é o que torna alguém inconfundível. Porque o mundo está cheio de vozes, mas carente de exemplos. Cheio de gente que fala bonito, mas que se contradiz no modo de agir. E é por isso que quem é consistente, sem precisar anunciar isso, se torna raro. E por ser raro, se torna valioso. É importante lembrar também que o impulso de se explicar constantemente não vem apenas da vaidade. Muitas vezes, ele vem da insegurança, de querer ser aceito, de tentar mostrar para os outros que você é bom, justo, honesto. Mas a verdade é que quem realmente é não precisa correr atrás disso. A vida mostra, o tempo revela, as atitudes consolidam, e mais uma vez o estoico entende esse ritmo. Ele não tem pressa em ser compreendido. Ele tem urgência em manter sua integridade. E por isso, segue o próprio caminho com tranquilidade. Se vierem juntos, ótimo. Se vierem contra, ele não se desvia. Ele não muda a rota para convencer ninguém, porque o verdadeiro respeito não nasce do convencimento, nasce da presença. Quanto mais sólido você for internamente, menos vai sentir a necessidade de explicar externamente. Porque aquilo que é evidente não precisa de legenda, e aquilo que é constante não precisa de reforço. É como o céu que muda de cor todos os dias, mas sempre volta a ser céu. Ou como o solo que em silêncio suporta o peso do mundo, sustenta árvores, abriga raízes, permite vida, sem dizer uma única palavra. A força do que sustenta vem da profundidade, não da visibilidade. E é exatamente isso que você se torna quando para de tentar convencer. Você se aprofunda. Você se torna solo. Você vira raiz. Mostrar quem você é não exige esforço teatral. Exige disciplina, constância e caráter. Exige que você prefira a verdade à popularidade, que você aceite ser incompreendido agora para ser lembrado depois com respeito. Que você escolha o caminho estreito da coerência, em vez do atalho confortável da explicação. Não há nada mais poderoso do que alguém que permanece fiel a si mesmo em silêncio. Porque esse silêncio, longe de ser vazio, é cheio de sentido. É uma afirmação diária. É um lembrete de que o essencial não precisa ser dito, basta ser vivido. O que separa os comuns dos memoráveis não é a força bruta, nem a eloquência, nem o status, é o autocontrole. Aqueles que conseguem dominar a si mesmos em silêncio, que não reagem ao primeiro impulso, que agem com firmeza e compostura, quando tudo convida ao caos, são os que realmente impõem respeito. E no fundo você sabe, o verdadeiro poder não precisa de alarde. Ele se revela nos detalhes, nas posturas, nos gestos contidos. Se esse conteúdo falou com você de alguma forma, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E se ainda não faz parte da comunidade, se inscreva para não perder as próximas reflexões. E se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Eu fiquei até o final. Quero saber quem está caminhando firme nesse processo. Nos vemos no próximo.